Gálatas 6:6. Vamos abrir em Gálatas 6:6. Ora o teu nome, Senhor. Na área financeira, às vezes, acontece que ganhamos às vezes bem e temos um ordenado bom e parece que o dinheiro não chega. Porquê? Gálatas 6:6. O que é instruído na palavra reparta todos os seus bens com aquilo que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Por tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. A nossa oferta para Deus não é só para fazer com que a igreja continue e cresça, mas é também para que as nossas vidas possam ser abençoadas de volta. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Não é por acaso que Deus instruiu no planeta tudo funcionar da mesma forma, sementeira e colheita. Porque é assim que tudo funciona. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus precisou de pães e de peixes para poder multiplicar. Aquela viúva que não tinha nada, o profeta lhe perguntou: o que tens em casa? Azeite. Então vai e pede aos teus vizinhos que deem potes e começa a enchê-los. E ela começou a enchê-los. Até que chegou o último, não tinha mais, e o azeite parou. O que foi multiplicado era o que havia. Da mesma forma, Deus vai multiplicar tudo na nossa vida. O que nós dermos para Ele. Amém. Vamos semear, amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos a oportunidade de poder semear no Teu reino e crer em Ti, Senhor. Sabemos que és Tu que multiplicas todas as coisas, Senhor. E és Tu que enche a nossa boca de bens. Te agradecemos, Te honramos, Te glorificamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Vamos abrir em 1 João 4:4. Lá no final da Bíblia. 1 João 4:4. O título da mensagem de hoje é: o maior de todos está dentro de nós. Glória a Deus. O maior de todos está dentro de nós. Veja o que está aqui escrito: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ficamos sempre com a ideia de que estamos num planeta onde existe o bem e o mal. E não é de todo mentira. Mas é que umas vezes vence o mal e outras vezes vence o bem. E isso está completamente errado. O mal tenta-se fazer passar como aquele que vence
Aquele que já está derrotado tenta iludir. Por isso é que a Bíblia diz: o diabo está buscando a quem possa tragar, a quem consegue tragar, a quem consegue enganar. Mas resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Quando Jesus disse estas palavras para nós, através de João, ele diz que o maior está dentro de nós. E Jesus proferiu palavras para nós percebermos a importância de recebermos o Espírito Santo de Deus Altíssimo. Vamos perceber que o nosso Deus é composto por a Trindade Divina: Pai, Filho e o Espírito Santo. Portanto, são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, o arquiteto, o que manda sobre tudo. Filho, a palavra, o Verbo fez carne e andou entre nós. E o Espírito Santo, aquele que opera todas as coisas. E é preciso entender algo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Jesus, depois de ser crucificado, depois de ser morto e depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ele aparece aos discípulos e fala a eles. E quando lhes fala, diz algo muito importante. Algo que todos nós devemos guardar no nosso coração e perceber que é a vontade de Deus para conosco. Veja o que está escrito: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que Jesus estava a falar? Ser batizado no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Eu lembro-me, depois de aceitar Jesus, eu estar a trabalhar, e a minha profissão sempre foi muito solitária. Andava sozinha a conduzir de carro, de um lado para o outro, e vendo se estava tudo bem. E depois de aceitar Jesus, eu comecei a sentir uma presença sentada ao meu lado. Uma presença de paz. Algo que eu nunca tinha sentido. Algumas pessoas precisam, quando andam de carro, precisam de música. Estar a ouvir música, estar a ouvir rádio, estar a ouvir qualquer coisa. Eu não preciso nada disso. Eu habituei-me a estar quieto e sossegado. Inclusive, se eu estou num lugar qualquer e quero orar, eu desligo tudo o que é música, desligo tudo. Eu quero ficar quieto e sossegado. Eu quero ficar sem ouvir nada. Porque aquilo que o Espírito Santo transmite para nós é uma voz muito suave e mansa. Qualquer barulho pode impedir a bênção nas nossas vidas. Então, o que é que Jesus queria nos dar? Eu vou-vos dizer, entre outras coisas, nos queres dar um GPS. Você dizer um GPS? Sim, atualmente nós nos telemóveis temos GPS. Nós podemos agarrar e colocar um determinado sítio que queremos ir, e o GPS, o mapa, nos orienta para ir para um determinado lugar. Nos diz a nossa localização e como devemos ir para o outro lado. Mas o mais impressionante do GPS não é realmente fazer isso. O mais impressionante é ele saber as estradas que estão interrompidas, os problemas que há mais à frente e os sítios que nós devemos evitar. Exatamente o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Esta foi a promessa do Pai para conosco. Para nos dirigir, para nos mostrar o melhor caminho, para nos fazer ir
onde devemos ir e não por onde não devemos ir. Veja o que aconteceu. Eles ficaram em Jerusalém, eles obedeceram à palavra de Jesus. E em Atos 2, versículo 1, no dia de Pentecostes, um dia que era uma festa de Pentecostes, tornou-se uma festa muito mais importante. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que línguas eram estas? Um pouco mais à frente vamos perceber que alguns homens entendiam como suas línguas. Outros entendiam como línguas estrangeiras. Outros não percebiam exatamente o que estavam a falar. O Espírito Santo nos concede a nós uma nova forma de orar. Uma forma de orar que é muito importante para as nossas vidas, o orar no Espírito. Este tipo de oração faz com que nós possamos orar a oração perfeita perante o Pai. Mas porquê que é tão importante o Espírito Santo nas nossas vidas? Porque sem Ele não sabemos o que devemos fazer. Sem Ele a nossa vida é governada por aquilo que nós achamos, por o tipo de vivência que vivemos e não pela direção divina para as nossas vidas. Jesus disse: eu irei para que venha para vós o Consolador, porque Ele lhes fará lembrar as minhas palavras, lembrará de tudo aquilo que eu tenho dito. O Espírito Santo nas nossas vidas é muito mais importante do que nós imaginamos. Porque é Ele que nos vai capacitar para todas as coisas. Foi o mesmo Espírito que capacitou Davi para enfrentar Golias. Foi o mesmo Espírito que deu a Sansão a força que ele tinha necessária para ser mais forte que todos os homens. Foi Ele que deu a mesma força ao Davi para poder dizer: pelo meu Deus, eu entrarei por um exército adentro e eu saltarei a muralha. Esse Espírito Santo é agora que está espalhado por todos nós, por todo aquilo que crê. E esse Espírito Santo nos ajuda nas nossas tarefas diárias. Até o Espírito Santo vai nos lavar a louça. Vai fazer muito mais importante que tudo isso. Eu hoje acordei e Deus falou-me o título desta mensagem. E eu comecei à procura de versículos e a primeira coisa que Deus me mostrou foi: vais falar de experiências. Eu vou-lhe dizer como é que eu recebi o Espírito Santo. Eu estava numa reunião e nessa reunião toda a gente começou a falar em línguas estranhas. Uma língua que eu não percebia, que eu não entendia. Toda a gente começou a falar. E eu baixei a cabeça e disse: Senhor, eu também quero orar. E de repente eu comecei a orar. Também é bíblico orar, pessoas receberem o Espírito Santo através de imposição de mãos. Colocam as mãos sobre a pessoa e oram e a pessoa começa a orar em línguas. Mas foi a forma como fui batizado no Espírito Santo. Muita coisa mudou a partir daí. Eu comecei a saber coisas que eu não sabia. Deus começou-me a fazer com que eu evitasse certas coisas de fazer. Que evitasse certas companhias. Que para mim não faziam mal nenhum, até eram companhias agradáveis.
Mas o Espírito Santo começou-me a mostrar para me afastar dela. Porque ele sabe muito mais do que nós. O irmão nosso, pastor até, inclusive, nós orámos por causa de um problema que lhe apareceu por causa de um carro. E para poder resolver esse problema, nós tínhamos que ir à firma onde ele tinha vendido o carro. E o que eu senti foi não irmos naquela altura. Passado 2 semanas, 3 semanas, não sei, 1 mês talvez, eu senti e disse, vamos lá agora. E Deus resolveu o problema, sem haver conflitos, litígios, ou seja o que for. É de extrema importância nós nos habituarmos a ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque Ele nos vai ajudar. Eu lembro-me de ir comprar um órgão para uma filha minha. Eu meti-me na altura com o meu filho mais velho e com a sua namorada, metemos dentro do carro e fomos lá. E quando eu ia a caminho de lá, eu senti voltar para trás. E eu voltei para trás. Eu não comprei naquela altura. Porquê? Porque ela não havia, ou não estaria lá o melhor para mim. Depois, mais tarde, fui lá e comprei. Outras das vezes eu precisava de comprar uma televisão e queria comprar uma televisão. Andei à procura e encontrei a televisão mais barata. Mas eu sentia que eu tinha de comprar a televisão num sítio mais caro. Estranho. Mas se eu posso comprar mais barato, porque é que hei de comprar mais caro? Mas eu continuava a sentir que devia de ir comprar no sítio mais caro. Então eu fui comprar no sítio mais caro. Você diz, mas isso não tem lógica. Deus, o nosso Deus, não é um Deus de lógica. Uma semana mais tarde, eu estou a passar no escritório. Entro para dentro do escritório e quando vou sair, olho para o sítio da gaveta onde eu tinha posto a fatura da televisão. E atraía-me qualquer coisa ali. E eu agarrei na fatura e disse, nós vamos ao sítio onde comprámos a televisão. E fui ao sítio onde comprei a televisão. Quando cheguei lá, a televisão tinha baixado o preço. O valor era inferior e tinha passado uma semana. E então chamei uma empregada e devolveram-me o valor. E eu fui pagar pela televisão o mesmo valor que teria pago noutro sítio. O que é que Deus me estava a ensinar? A ser guiado pelo Espírito Santo. Deus nos mostra muito mais à medida, e não importa o que você estiver a fazer. Pode ser inclusive na sua profissão. Na minha profissão aconteceu muitas vezes isso. Eu lembro-me de estar 2 pessoas a lutar. Eu abri a porta do carro. Eu tinha o cassete no carro, porque era do meu fardamento. Eu agarrei no cassete e quando eu ia agarrar no cassete eu senti, não é preciso. Mas foi das primeiras vezes que eu ouvi e eu pus em dúvida e disse, não, é melhor levar. Então levei o cassete. Quando eu estava a chegar perto de 2 metros deles, os dois pararam, eu nunca vi nada assim na minha vida. Os dois pararam de lutar e sentaram-se no chão. Eu já vi muita gente lutar. E quando as pessoas estão a lutar, não ouvem nada. Não veem nada. Estão completamente cegos. Aqueles pararam de lutar quando eu cheguei a 2 metros deles e sentaram-se no chão. Eu estava mais impressionante do que eles. O Espírito Santo pode fazer muito mais pelas nossas vidas do que nós imaginamos. Nos pode mostrar o que é certo, o que é errado, nos pode guiar para o melhor caminho. Mesmo quando nós olhamos para o caminho e dizemos, mas como por este? Eu devo fazer isto? Deve ser desta forma? Não tem lógica.
Mas o nosso Deus é poderoso o suficiente para desafiar toda a lógica. Por isso é que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos mostrar o melhor caminho. Aquele caminho que para nós até pode nós estarmos a ver e por aqui vai haver problemas. Mas se calhar até nem vai. Vai ser uma bênção. É importante nas nossas vidas nós buscarmos esta comunhão com o Espírito Santo, buscarmos esta direção do Espírito Santo, porque esta direção nos vai ajudar na nossa vida, muito, não só no ministério, mas na nossa vida. Eu vi acontecer montes de vezes isso, montes de vezes. Eu posso contar o resto da reunião só com testemunhos de coisas que aconteceram. Porquê? Porque eu dei ouvidos. Porque eu fiquei quieto. Porque eu orei e esperava. Eu quando comecei a orar, as primeiras vezes, eu ouvi algo que... um versículo bíblico, uma passagem bíblica que marcou muito a minha vida. Então falava sobre uma criança que tinha sido instruída dentro da igreja. E Deus começou a falar com ela. E ela pensava que a voz que estava a ouvir era de uma pessoa. Então ia ter com ele. E ele dizia, não, eu não te chamei, vai dormir. E ele voltava a dormir e voltava a ouvir chamar o nome dele, Samuel, Samuel. E ele, outra vez, ia lá e disse, estou aqui. Eu não te chamei, vai-te deitar. Até que o sacerdote percebeu que Deus estava a chamá-lo. E ele disse, a próxima vez que o ouvires, diz, fala que o teu servo ouve. Aquilo marcou muito a minha vida. E então cada vez que eu orava, eu acabava de orar. Os versículos bíblicos, aquilo, as pessoas que eu queria abençoar, e eu chegava ao fim e dizia, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ficava quieto, sossegado, sem pensar nada. Só esperando. Estava assim, 1 minuto, 2 minutos, 3, não sei o tempo. E depois ia fazer o que tinha que fazer. Ao final de fazer algumas vezes isto, Deus começou a manifestar-se. Começou-me a mostrar coisas. Claro que tudo é um processo e nós não agarramos e começamos a ouvir a voz de Deus e ficamos todos contentes e glória a Deus. E já ouvi pessoas várias vezes dizer, eu gostava de ouvir a voz de Deus. E eu fico assim, opa, realmente é uma bênção. Mas estamos nós preparados para isso? Estamos nós preparados para que Deus nos diga o que tu queres fazer, não faças? Então e aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu gostava, aquilo que eu coisa? Não faças. Eu não estou a dizer que isso aconteça, mas pode acontecer. Então prefiro não ouvir. Você vai perder muito mais do que imagina. Você vai perder uma bênção na sua vida. Um dado pastor aconteceu-lhe, a mim aconteceu uma coisa parecida. Estava a rodar a minha área do guarda noturno, estava a descer uma rua e podia virar para o lado direito ou para o lado esquerdo. E normalmente eu virava para o lado direito, ia até às bombas de gasolina, estava ali uns minutos, porque a hora estava quase a chegar para me ir embora, falava ali um pouco e depois ia-me embora. Mas naquele dia, eu senti que tinha que virar, não ao lado esquerdo, mas sim ao lado direito. E eu virei ao lado direito. Dei a volta à minha zona e fui para a esquadra. Quando cheguei à esquadra, viraram-se para mim e disseram, então o que é que aconteceu na tua zona? Na tua área de guarda noturno? E eu, nada. Teve tudo bem, teve tudo calmo. Não, houve um assalto nas bombas de gasolina. Agora. Realmente não passei por lá. Virei para o outro lado. Então o que é que tinha acontecido? Alguém com 2 carros tinha chegado
meteu o carro de traseira na porta, bateu contra a porta, partiu a porta toda para roubar o multibanco e levar ao multibanco. Não fizeram mal, não roubaram as bombas, mais nada, só fizeram isso. Se eu estivesse lá, o que é que ia acontecer? Eu era sozinho, eles eram vários. Ia dar tiro, de certeza. Deus me guardou um pouco. Para você entender porque é que Deus nos guarda, entenda uma coisa. Eu, na minha área de guarda noturna, vira várias áreas à minha volta. Nas várias áreas à minha volta, um colega meu levou 2 tiros. Outro colega meu levou 7 facadas nas costas. Outro levou uma facada de frente. Todos eles à minha volta. A mim, nunca, nada me aconteceu nunca. E eu tinha intervenções como eles tinham. Uma delas até foi bem próximo que eu tive e essa pessoa parece que saltou e fugiu de mim. E entenda uma coisa, Deus nos quer ajudar e nos quer dar tudo o que nós precisamos, e tudo o que nós precisamos é o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é a direção que nós precisamos. É aquilo que nós precisamos para nos ajudar, aonde? No trabalho, na escola, na igreja, em todo o lugar. Eu lembro-me, uma vez fui abrir a profissão de guarda noturno para poder estar nas finanças e passar recibos e tudo mais. E fizeram-me uma pergunta. E eu não sabia a resposta. Eu não sabia. E eu baixei a cabeça e perguntei, Deus, mostra-me. Mostra-me o que é que eu devo responder, porque eu não sei. Então se era contabilidade organizada ou contabilidade simplificada. A pergunta. 2 opções. Eu não sabia o que eu devia escolher. Não me tinha sido informado, eu não tinha conhecimento suficiente. O Espírito Santo me disse, simplificada. Mal ele disse, eu disse, simplificada. Coitada da senhora que estava à minha frente, essa assustou e deu um salto. E disse, desculpe. Porque da forma que eu ouvi, da forma imediatamente eu reagi. Às vezes pensamos que Deus é algo poderoso, sim, mas atrasado, não é atual. Não. Quem é que acha que deu a esperteza para poder programar computadores? Eu estava com uma pessoa a fazer umas páginas de internet para a igreja e estava com essa pessoa e chegámos a um sítio que ficou parado e nós orámos. Logo a seguir de orar, em menos de 5 minutos, já estava resolvido. Deus é que tem torre de discernimento para todas as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas para nos guiar. É o GPS que nós necessitamos. A direção que nós precisamos. Sem essa direção, como é que vamos viver? Veja o que está aqui escrito. Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Jesus fala e diz: será que o nosso Pai Celestial nos pode dar tudo? Nos pode abençoar? E depois diz aqui, versículo 13: se pois, sendo maus, sendo nós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedirem.
Então nós podemos pedir a Deus, Pai, que nos dê o Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, eu te peço que dês o Espírito Santo para a minha vida, que Ele entre dentro de mim e me guie, no nome de Jesus. Nós podemos pedir. Eu vos contei várias coisas, mas é tantas coisas. Eu estava na escola bíblica, antes de entrar na escola bíblica, Deus me mostrou que iria ser complicado, iria ser difícil. E foi um ano muito difícil, mesmo muito difícil de fazer. No ano a seguir eu aprendi a lição. Não. Eu não decido mais nada. O Espírito Santo, Deus Pai, tu tens que me mostrar aquilo que tu queres para a minha vida e só assim eu irei e farei. Várias vezes me perguntavam, então, mas queres ir para a escola ministerial? E eu não respondia. O meu desejo era ir, mas não, eu quero saber o que é que Deus quer para a minha vida. É o que Ele quiser, como Ele quiser, é o que eu vou fazer. Não vou decidir nada por mim. Eu aprendi a lição. E na última altura, a poucos minutos do e-mail ser mandado, para Deus me disse assim, vai e diz que vais para a escola bíblica. E tive 2 anos de escola ministerial. E foram 2 anos que foram uma bênção, onde aprendi, ouvi testemunhos completamente diferentes. Bênção. Quando a palavra de Deus diz que nós podemos colocar as mãos sobre os enfermos e os curar, você pensa que somos nós próprios que curamos? Ou o Espírito Santo que está em nós, que tem o poder para curar? Você entende? Quando nós expulsamos demónios, o espírito demoníaco tem medo de quê? De nós? Ou tem medo daquele que está dentro de nós, do Espírito Santo que está dentro de nós? Inclusive ele tem medo do nome, que é sobre todo o nome. E esse nome é Jesus. Ele tem mesmo medo desse nome. Eu já vi pessoas começarem a se manifestar só por causa de eu ter falado a palavra de Jesus. Você pode dizer, pronto, mas tudo isso, manifestações espirituais que agiram no mundo material, ouça, todo o mundo material é dirigido pelo mundo espiritual. Por isso é que a palavra de Deus, tudo o que pedis orando, creio que recebereis e te leveis. Pedir aonde? Em oração. Receber aonde? No mundo material. Eu quero que você entenda. O Espírito Santo nos quer ajudar. Nos quer ajudar a tomar as decisões mais certas. Não, claro que você pode ser daquelas pessoas que é teimosa. Não, tem de ser à sua maneira. E então o que é que acontece? O Espírito Santo até tenta uma vez, tenta 2, 3, 4, até acredito que até mais vezes. Mas você não aceita. Então ele para de fazer isso. Ele para de tentar mostrar a si o melhor caminho. Porque você se acha sabedor de tudo na vida. Você sabe, eu não preparo lições com muitos dias de antecedência. Não, eu nunca faço isso. Eu faço com poucas horas de antecedência. Porque eu quero que seja o Espírito Santo a mostrar-me aquilo que eu devo falar e sobre o que eu devo falar. Principalmente ele me dá um título e me começa a lembrar versículos e eu vou acumulando versículos. Alguns deles, eu lembro-me de umas vezes, acumulei vários versículos, perto de 10 versículos, e eu só utilizei um. Mas isso não importa. O que foi eu estava a me encher
da vontade de Deus para poder falar. Você sabe que eu achava que eu não tinha capacidades para poder falar. Mas a capacidade não vem de mim, vem de Deus. Eu nada sou sem Ele. Moisés dizia: Senhor, se tu não fores connosco, não nos faças subir daqui. Não vale a pena. Vamos perder tudo. Não vamos conseguir. Aquele povo que se move com o seu Deus fará proezas. Você movendo-se com o Espírito Santo, você vai ter mais coisas, saber mais coisas, ouça, vai ter mais sabedoria do que as pessoas normais. Eu sei porque eu vejo, há coisas que eu às vezes, soluções que eu dou, que eu vejo que não vêm de mim, nem vêm da minha experiência. Uma vez aconteceu que estragaram um carro. Riscaram um carro. E eu estava a ouvir a pessoa a queixar sobre isso. E eu fiquei assim a olhar, imediatamente veio a mim e eu perguntei, mas desculpe, mas você tem seguro contra todos os riscos? Tem. Então, no seguro contra todos os riscos está lá atos de vandalismo. O seguro paga. A pessoa ficou a olhar para mim, mas eu sei que aquilo não veio de mim. Eu nem me lembrava disso. Você entende? A sabedoria vem do alto. A sabedoria vem de Deus. E nós precisamos dessa sabedoria. E termos a sabedoria para poder fazer todas as coisas. Todas as coisas. Quantas e quantas vezes eu não estou com soluções que eu preciso de sabedoria e eu oro e peço a Deus e Deus me ajuda. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é o nosso guia seguro. Veja, eu quero-vos mostrar aqui alguns exemplos da Bíblia onde o Espírito Santo guiou pessoas. Atos 3:3. Atos 3:3. Desculpem, aqui não foi guiar de uma certa forma. Pedro e João, depois de serem sido batizados no Espírito Santo, entraram no templo. E quando iam entrar no templo, aconteceu algo. E veja, o qual vendo Pedro e João ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Alguém estava pedindo esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos neles, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomado pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e atrelhos se firmaram. Porquê é que Pedro pôde fazer isto? Porque tinha sido cheio do Espírito Santo. Por isso é que Jesus disse: vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mas só é possível aquele que está cheio do Espírito Santo. Aquele que está. E sabe o que é que aconteceu a seguir? Todo o povo viu que ele se levantou e, tomando para o mão direita, se levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou e entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quem é que não ficou contente? Aqueles que mandavam no templo. Todo o povo ficou alegre. Alguém foi curado. Mas aqueles que tinham poder, que não podiam fazer cura, ficaram com inveja.
Entenda uma coisa. Antes de eu começar a continuar, porque nós vamos ver mais abaixo outra coisa, vamos falar sobre o inveja. O que é inveja? Inveja é a pessoa querer o mesmo que a outra pessoa tem e não gostar que ela tenha. Entenda que o inveja é um espírito. Eu percebi isso muito cedo porque eu lembro-me de estar na igreja e houve alguém que teve revelação e eu não tive. E eu comecei a sentir inveja. E quando eu comecei a sentir inveja, eu disse, eu não posso ter isto. Eu não aceito isto na minha vida. E então, o que é que eu comecei a fazer? Orar por essa pessoa para que fosse mais abençoada ainda. E o espírito de inveja parou na minha vida. Outra das vezes eu estava e fomos para um sítio orar e eu senti o espírito de inveja entrar. E tivemos que orar para expulsar. A pessoa tem que perceber que o que está a sentir não é um sentimento que vem dela, é um sentimento externo, é uma influência maligna que está a chegar à sua vida e que a pessoa pode aceitar e usar, pois realmente aquela pessoa tem e eu não tenho, aquela pessoa é e eu não sou. A pessoa tem que perceber o que está a acontecer e que é errado aquele sentimento que está a ter. Se a outra pessoa tem o que tem, é porque Deus permitiu. Se a outra pessoa é o que é porque Deus permitiu. Então, glória a Deus pela sua decisão. Você entende? Você entende que nós temos que entender como as coisas se processam. A nível espiritual eu já vi muita coisa. Deus já mostrou muitas coisas. Mas entenda, nós temos que perceber e entender e caminhar com Deus para perceber tudo o que está a acontecer à nossa volta. O Espírito Santo é que conhece o coração dos homens. E é Ele que manifesta a nós quem é que a pessoa é e o que é. Por isso é que algumas pessoas eu me afastei. Algumas delas que eu gostava muito. E me afastei delas por causa do que Deus me mostrou. Eu estava numa reunião e Deus me mostrou-me uma coisa, uma mala. Eu tinha acabado de chegar ali e fui para ali. Eu não sabia o que é que estávamos a orar, porque já tinham começado a orar. Eu só via a mala. E eu estou a ver uma mala, mas estou a ver uma mala no mundo espiritual. Eu não estava a ver a mala à minha frente, não era física. E eu disse, não estava a perceber porquê. E um dia eu estava a passear com a minha esposa de mão dada, era a hora do almoço dela, e estávamos a passear, e eu de repente passei numa montra e olhei para uma mala e disse, olha, ontem quando estava a orar vi uma mala igualzinha àquela. E eu disse, e a minha esposa disse, quem tem uma mala igual àquela é a fulana de tal. E eu, estranho. E eu contei uma outra irmão nosso sobre isto. Uns dias mais tarde, a esposa desse irmão contou ao pastor sobre a tal mala. E eu fiquei todo contente. Mais alguém viu o que eu vi. E eu tentei falar com ela. E ela se afastou de mim. E eu achei aquilo muito estranho. E eu ia lhe contar que eu também tinha visto. E estava todo contente que ela tinha visto também. Mas ela fugiu de mim. E eu não percebi. Porquê que é esta mala? Porquê que é tão importante esta mala?
Porque dentro dessa mala havia maldição que tinha sido feita, tinha sido trazido para a igreja. E essa pessoa, afinal, não tinha visto mala nenhuma. O marido tinha contado a ela e ela utilizou a revelação que eu tinha tido para contar. E eu estava todo contente porque pensava que era mais uma pessoa que tinha visto. E afinal não tinha sido. O que eu estou a contar é, então, mas a igreja o que é? A igreja é um hospital. São pessoas que estão lá para se recuperarem. As que se quiserem recuperar. E as que não se quiserem recuperar vão sair. Deus nos mostra muito mais do que nós imaginamos. Como é que Ele nos fala? Pode falar de uma voz mansa e suave. Pode nos revelar em visão, como esta desta mala que eu disse. Pode-se revelar em sonhos. Nos falar em sonhos sobre coisas que vão acontecer. Ou pode nos revelar através de um sentimento forte, de um pressentimento. É a forma do Espírito Santo nos falar e mostrar as coisas. Ou pode vir uma outra pessoa e falar connosco, mas só vai confirmar algo que nós já sabemos. Não nos vai trazer algo novo para as nossas vidas. Porque normalmente não é assim que Deus opera. Deus é o nosso Pai e quer um relacionamento direto conosco. Por isso, Ele nos deu o Espírito Santo, para que haja um relacionamento direto com Ele. Entenda que em tudo isto, a vontade de Deus para as nossas vidas é que possamos andar com Ele. Para Ele nos ajudar a nós e para que nós façamos a vontade de Deus na terra. Porque quando Jesus chamou as pessoas, disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ponto. Crer no quê? Crer nele e na palavra de Deus. Há muita gente que tenta deturpar a palavra de Deus. Mas entenda uma coisa. A palavra de Deus é muito simples. Deixará o seu pai, o homem, deixará o seu pai e sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Simples. Um homem com uma mulher. Não há outra forma de relacionamento. A Bíblia é muito explícita nisso. Eu quero que você entenda que nós somos homens e mulheres com emoções e às vezes nos deixamos levar pelas emoções. Às vezes somos enganados com emoções. Emoções que nos levam a ficar completamente errados, fora da vontade de Deus, achando que aquelas emoções que estamos a sentir é o que é real. Eu dou graças a Deus e graças a Deus por aquela... Eu fui para a igreja por causa de uma pessoa de qual eu na altura amava. E Deus tirou de mim todo esse sentimento. E me provou que eu não sentia nada por ela. Porquê? Porque aquela pessoa não era para a minha vida. Eu é que pensava que era. Eu achava que era. Eu orava que era. Mas não era o que era o melhor para a minha vida. Graças a Deus que um dia acordei e não senti absolutamente nada por ela. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou-te explicar porque é que eu estou a dizer tantas vezes graças a Deus. Porque Deus pode controlar os nossos sentimentos.
pode controlar as nossas emoções. Quando nós deixamos. Você está a ouvir? Quando nós deixamos. Deus não vai interferir na nossa vida contra a nossa vontade. É por isso é que o nosso Deus é tão poderoso e tão glorioso por causa disso. Porque o diabo quer controlar a nossa vida, nos forçar a fazer o que ele quer. O nosso Deus, não. Se a pessoa quer andar de uma determinada maneira toda a vida, nem Deus vai interferir na mudança. Ele vai mostrando que deve mudar para ser abençoado. Mas quando não quer, nem Deus muda a pessoa. Claro, vêm consequências. Vêm consequências de tristeza, vêm consequências da pessoa não se sentir bem, vêm consequências. Mas a decisão está na mão da pessoa. Agora, quando a pessoa coloca isso nas mãos de Deus, então Deus muda, modifica, cura, abençoa. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque Ele é o guia seguro para as nossas vidas. Porque Ele é aquele que nos vai ajudar a enfrentar este mundo. Porque Ele é o maior de todos. Ele é aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o tirou do inferno. É Jesus. Porque Jesus foi pregar no inferno. Para que pudessem ser salvos alguns. O poder que o Espírito Santo tem é tremendo. Por isso é que ele diz que o maior de todos está dentro de nós. Este Espírito Santo pode mudar as nossas vidas. E eu quero-vos mostrar aqui algo que glória a Deus. Antes de nós terminarmos esta parte, eu agora lembrei-me, depois de Pedro e João ter agarrado e ter orado por este homem, ele ficou curado, os sacerdotes não gostaram, chamaram-nos dentro da igreja, da altura da sinagoga, chamaram-nos e então começaram-lhe a questionar, mas como é que vocês fizeram isto e tal? E eles disseram que fizeram isso por causa do nome de Jesus. Aqueles que eles crucificaram. E eles ficaram, não, mas não pode ser, mas como é que é possível e tal? Eles pensavam que quando crucificaram Jesus tinha acabado. E eles não perceberam que apenas começaram algo muito maior do que eles imaginaram. Se antes era um a falar, agora são vários a falar. E de tal forma que ainda não parou até hoje, nem vai parar. Até ao final dos tempos. Então o que é que aconteceu? Ele agarraram, chamaram-os, agarraram, disseram, não, vocês nunca mais vão fazer isto, nem pregar nesse nome. E Pedro virou-se para eles, ouça, importa mais obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E viraram-se a dizer, não, você tem que fazer isto assim. E ele então, mais abaixo, aqui mais abaixo, eles fizeram algo. Assim se cumpriu. Eu quero vos mostrar o que é que aconteceu a seguir. Eles outra vez foram
e disseram para não falar naquele nome. E aqui no versículo 4, Atos 4, eles foram aos outros discípulos e contaram o que aconteceu. Atos 4, 24. Atos 4, 24. Eles foram aos outros discípulos e contaram o que é que aconteceu. E depois eles oraram. E veja o que é que aconteceu. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram uma voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E que disseste para a boca de Davi, teu servo, que bradaste às gentes e aos povos que pensaram coisas más. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que na tua mão e o teu conselho havia anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles não pediram para eles morrerem, aqueles que os estavam a dizer para não pregar. Isto é muito importante. Eles não pedirem para que fossem destituídos do lugar. Não. Eles pediram para que falassem com toda ousadia a palavra. E vejam, e agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto tu estendes a tua mão para curar, e para que façam sinais e prodígios no nome do Santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer dizer que, uma vez cheio, a pessoa não continua cheia. Isto é mesmo agarrar num copo de água e você beber um copo de água, o copo de água já não está cheio, porque você bebeu um pouco. Você gastou essa água. Você precisa de encher outra vez. Você precisa de ser cheio. E todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo várias vezes para poder fazer a obra de Deus. Você entende? Nós precisamos da direção. A nossa busca por Deus é constante. E tem de ser constante. Ouça, para nós podermos usar o telemóvel e usar o GPS, usar o mapa para nos poder levar para algum sítio, nós temos que o abrir. E quando ele abre, ele vai mostrar aquilo do sítio onde nós estamos. E nós dizemos que queremos ir para um determinado sítio. Nós temos que fazer todo este processo para que nos possa mostrar o melhor caminho. Da mesma forma, nós temos que continuar a buscar a Deus. Continuar a buscar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nos possa dirigir as nossas vidas. Veja o que está aqui escrito agora em Atos 16:6. Da mesma forma, quando andamos no GPS, às vezes somos impedidos de ir por uma determinada estrada. Porquê? Porque os mapas sabem que na determinada estrada está cortada, ou está lá em obras, ou está lá um problema, e por isso nos faz desviar para outro lugar. Da mesma forma, o Espírito Santo sabe o que está a acontecer. Veja o que está aqui escrito. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Espera aí, mas Jesus, em Marcos 16:15, diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isto foi aquilo que Jesus disse para nós. Então, mas o Espírito Santo aqui impediu de anunciar a palavra na Ásia. Eu não sei qual foi a razão que impediu, mas alguma razão havia. Eles obedeceram e não foram. Também queriam ir para Mícia e também o Espírito não permitiu. Porquê?
por alguma coisa que estava a passar na cidade, alguma coisa que era, porque se calhar iriam encontrar problemas e ter problemas. Eu não sei qual a razão, mas sei que eles obedeceram e foram abençoados. Da mesma forma, às vezes eu não sei qual a razão porque é que eu sou impedido de fazer algo A, B ou C. Mas sei que é por causa da vontade de Deus. E por causa de eu poder ser abençoado também. Então, o que devemos fazer? Querer ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Ser batizado no Espírito Santo. Para que Ele nos ajude a andar com Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois vamos fazer a Santa Ceia, mas antes disso eu quero orar. Vamos lá ficar de pé. Vamos lá orar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, eu tive hoje conhecimento, mais uma vez, que o Espírito Santo é um presente teu para nós. O presente deixado e dito por Jesus para nós, que era o Consolador, aquele que nos ia ajudar em toda a nossa vida terrena. Nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. E a tua palavra diz para nós te pedirmos a ti, o Espírito Santo, que tu nos dás gratuitamente, sem nos dar em rosto. Antes, pelo contrário, é o teu desejo para que possamos andar nesta terra, vencer nesta terra, porque Ele é o maior de todos que está neste planeta. Senhor, por isso oramos hoje e te pedimos que cada um de nós seja cheio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e queremos que tu nos dás agora mesmo, no nome de Jesus. Amém. E agora vamos orar. Cara de tricoro dar cara de bercara no yer cara na dara de escuro de barcuro de cara de dar cara na cara no mara de ber de bedere de cara de bercara de baro de terdi cara de cara na mara de bercara de baro de escuro de cara de bercara no mara de baro de terdi cara de dar cara de bercara no mara de bedia de cara mara de ber de bedia de terdi dar escuro de barcuro de bercara de medir bercara de baro de escuro de cara de cara de baro de escuro de cara de barcar de mara de ver cara de maro de escuro de bedia. Entenda uma coisa, tem de haver desejo da nossa parte de querer recebê-lo, senão nós não recebemos. Da mesma forma que eu orei a dizer que queria receber, cada um de nós deve querer receber para poder receber. E então começar a orar em línguas estranhas. E então começar a ter a direção divina no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Vamos agora fazer a Santa Ceia. Diz aqui, porque o que recebi do Senhor Jesus também vos ensinei, que na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos distribuir para os nossos irmãos. Amém. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face
e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz 4 horas apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós por ti, Senhor. Pai, levamos o pão, símbolo do corpo de Jesus, do corpo que tu permitiste, Pai, que fosse crucificado em nosso lugar. Nós tomamos este pão, Senhor, símbolo do corpo, e lembrando a união que temos com Jesus por toda a eternidade. Tomamos o pão em nome de Jesus. Amém. Agora elevamos o cálice, Senhor, símbolo do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Este sangue que é a nova aliança feita entre Deus e os homens. Para que possamos por toda a eternidade engrandecer o ato que Jesus fez por nós. Te engrandecemos, te honramos, te glorificamos e tomamos este cálice semeando, selando esta aliança. No nome de Jesus eu o tomo. Amém. Obrigado, Pai, que estamos cheios da Tua presença, cheios da Tua vontade e da Tua direção. Que se faça a Tua vontade em cada um de nós, para a Tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém. Neste dia, muitas bênçãos. Uma boa semana, cheia da presença de Deus, cheia da direção de Deus, e que se cumpre em cada um de vós a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém.